Bem-vindos ao podcast Beethoven no Boteco. Hoje eu vou abrir o episódio com uma frase do Sir George Martin, que foi produtor musical, engenheiro de áudio, músico, maestro e arranjador dos Beatles e de outros grandes intérpretes e bandas. Abre aspas. Se você acredita, como eu, que uma casa tem atmosfera e é capaz de absorver as personalidades e emoções de seus habitantes, você não terá dificuldade em apreciar a qualidade única de Abbey Road. Fecha aspas. Eu sou Leandro Coelho, sou compositor, arranjador e orquestrador. Eu sou Daniel Stunges, produtor musical, músico e dono do Electro Studio. Os tópicos desse episódio: a rua, o famoso muro e a entrada, o estúdio Abbey Road, o som do Abbey Road, os Beatles no estúdio e quais são as suas músicas preferidas dos Beatles. Então vamos lá, esse episódio vai ser bem legal. Eu sou fã dos Beatles, o Daniel também é um grande fã da banda. Sou sim, adoro Beatles. E aí, já começou com a ironia. É a maior banda de todos os tempos, não tem como negar. O maior artista da música de todos os tempos. Então vamos para o primeiro tópico: a rua, o famoso muro e a entrada. A rua Abbey Road é uma rua do distrito de Camden, em Westminster, em Londres. Essa rua é famosa por causa do Abbey Road Studios e também por aparecer na capa do álbum dos Beatles de mesmo nome, que foi lançado em setembro de 1969. Abbey Road é o último disco dos Beatles, o último que eles fizeram, né? Let It Be foi lançado um pouco depois, mas eles gravaram antes. É um dos melhores deles, muita gente considera o melhor. Durante muito tempo eu também, mas fico entre eles, Sgt. Pepper's é difícil, só tem disco bom, só tem disco bom os Beatles, mas é a capa icônica também. Todo mundo vai lá e deve ficar enchendo o saco das pessoas que vivem e trabalham por lá, né? Querendo atravessar a rua e tirar foto. Então, eu fui uma dessas pessoas aí que encheu o saco. Quando eu visitei Londres e fui lá no estúdio, eu pedi na cara de pau para visitar o estúdio. Você foi até lá e pediu para entrar no estúdio, foi isso? Exatamente. Eu pedi para entrar no estúdio. E qual foi a resposta? Infelizmente não podemos deixar entrar porque é só com o horário marcado. Já é difícil marcar uma gravação lá, de tão cheio que é de trabalho em Abbey Road, mas chegar aleatoriamente, posso entrar aí? Pois é, né? E eu não entrei, mas eu tirei várias fotos ali em frente ao muro, em frente à entrada ali do estúdio. E falar em muro, né? O famoso muro, uma tradição de famosos e populares que passam pelo estúdio, deixa uma mensagem no muro, no famoso muro que tem bem em frente. E em março de 2023 eu escrevi o meu nome ali no muro. Então, se alguém for visitar o estúdio lá ou passar ali em frente, vê se o meu nome ainda está por lá. Eu acho que o nome do estúdio mudou por causa desse disco dos Beatles, inclusive. Porque o nome original é EMI Studios, não era Abbey Road. Então, acho que as pessoas já se referiam a quem trabalhava como Abbey Road, mas acho que aí pegou o nome de vez por causa do disco dos Beatles, que a foto é bem na frente do estúdio. E ficou bem melhor esse nome, né? Bem mais chamativo. E a entrada, que é a porta do estúdio, tiraram uma foto ali, naquela icônica entrada, tornou-se parte do processo de gravação da galera. Então, maestros, produtores, músicos e até membros da família real pousaram para uma foto na porta do estúdio. E agora o segundo tópico, o estúdio Abbey Road. De início, o estúdio foi construído para acomodar 3 selos:
No estúdio 1 era o selo HMV, que gravava música clássica e orquestral. No estúdio 2 era a Columbia e no estúdio 3 era o selo Parlophone, fundado em 1923, que era um selo especializado em jazz. Então, o estúdio era bem diversificado, né? De estilos, aham. E foi fundado em 1931, né? Uma casa gigantesca que já existia, eles foram modificando para criar esse complexo gigante de estúdios. Isso, o Abbey Road, ele possui 3 diferentes estúdios e cada um com a sua característica própria e objetivos diferentes. E também uma coisa assim, bem do início, que assim, Abbey Road é bem de quando começou a pegar essa coisa de estúdio de gravação, de fazer gravações mais sérias, né? Pegar alguns, sei lá, cantoras famosas líricos. Assim, tipo estúdios que você encontrava antigamente, era em algum lugar, algum prédio qualquer caindo aos pedaços, e essas pessoas tinham frescura de gravar, chegava na frente e às vezes nem queria entrar lá e gravar. Com Abbey Road eles pegaram esse lugar legal, numa rua legal, então diminuía a chance de alguém desistir. Já achavam que, não, está no meu nível, sim, este lugar. Bem dos primórdios da gravação, quando pegavam alguma cantora lírica famosa, e pegava para ela fazer a gravação. Dava uma respeitabilidade ao negócio que não existia. E agora vamos falar um pouquinho de cada estúdio. O estúdio 1, que é o maior dos 3, ele é muito bom para gravar música orquestral, com grandes orquestras. No estúdio 2, ele vem se gravando bandas de rock and roll desde a década de 50. E finalmente, o estúdio 3, que é o menor deles, grava-se música pop e gravações de vocais. Então imagina o quanto que tem de cabos, microfones, fones de ouvido. Às vezes eu fico até meio perdido aqui no estúdio quando eu tenho que arrumar esses cabos, imagina lá. No final do ano passado, aproveitei, né, para parar um pouco o estúdio para remontar aqui os patch bays e tal, mudar algumas coisas. Então desconectei absolutamente tudo do estúdio e reconectei. Meu Deus, que inferno. É muito cabo, é muita coisa. Abbey Road, então nem se fala. Gigantesco, tipo, eu gosto de falar, a sala 1, que é a maior, que é onde grava uma orquestra, é muito grande. A sala 2, que é menor, pra vocês terem uma ideia, a sala menor tem acho que, sei lá, uns 10 por 13 metros, alguma coisa assim. É a sala de gravação, sem contar a técnica. Então, é um negócio gigantesco. É muito cabo, muita conexão, muito equipamento. Por isso eles têm pessoas disponíveis o tempo todo só para consertar equipamento. Só fazer manutenção. Hoje em dia, especialmente, você tem estúdio que às vezes tem, sei lá, uma lista gigantesca de equipamento, de tudo. Tem sempre alguma coisa quebrada, porque não tem alguém para consertar. Quando você tem coisa demais, o certo é fazer igual a Abbey Road, ter alguém que conserte o tempo todo. E agora vamos falar um pouquinho da característica de cada estúdio. Então o estúdio 1 é famoso pela acústica e pelo reverb natural. Quando ele foi estruturado, era para ser um tipo de sala de concerto, com palco e assento para receber o público. E a decoração original foi coberta por painéis acústicos para tornar o ambiente mais vivo e para melhorar as gravações. Então, esse espaço ele é considerado um dos melhores espaços acústicos do mundo. E a abertura desse estúdio foi em 1931, como disse o Daniel, e liderada por nada mais e nada menos pelo compositor Sir Edward Elgar. Elgar foi um compositor inglês de música clássica, que compôs obras como Variações Enigma e a Marcha Pompa e Circunstância, entre outras também. E sempre que eu ouço falar desse compositor, do Elgar, me vem em mente uma das peças mais lindas assim que eu acho que ele escreveu, que chama-se Salute d'Amour Opus 12. E antigamente os técnicos vestiam jalecos brancos enquanto trabalhavam no estúdio, tipo aqueles de médico e de veterinário. Era tipo cientista. Isso, tipo o cientista que fica em laboratório. Em 1947, Winston Churchill
visitou o estúdio e notou os funcionários vestindo jalecos. Então ele disse, abre aspas, acho que vim ao lugar errado. Aqui parece um hospital, fecha aspas. Isso perdurou até a época dos Beatles, né? Pelo menos o começo ainda era assim. Tinha um laboratório lá dentro, né? Então que eles até criavam equipamento. Às vezes também eles pegavam algum equipamento e modificavam e viravam um negócio único deles. Por exemplo, tem um compressor da Altec, é o Altec 436B, a EMI, né? EMI Studios, eles pegaram, eles modificaram e chamaram de EMI RS-124, que foi usado muito nos discos dos Beatles. Virou uma arma secreta deles que ninguém tinha, só eles tinham. E Abbey Road era cheia das regras, né? Você ia trabalhar lá de técnico, engenheiro de som. Não pode menosprezar, é engenheiro de som, né? Os caras usavam jalecos. Você tinha um monte de regras, tinha manual de como usar as coisas. Se colocar tal microfone em frente ao bumbo, a tal distância. Tanto que, Jeff Emerick, que gravava os Beatles, engenheiro de som, ele pegou sei lá, acho que era o D20, ele colocou mais perto do bumbo em alguma gravação. E alguém foi e dedurou ele. Aí chamaram ele pra dar uma bronca, mas aí ele conversou com os caras e ele saiu no final das contas com o papel dando permissão para ele colocar o microfone mais perto em gravações dos Beatles, especificamente. Uau, então era cheio das regras para trabalhar lá. Muitas. Nossa, o Abbey Road é famoso por causa disso nessa época. Tinha muita regra. É por isso que também eles gravavam ainda em 4 canais quando já tinha muita gente que gravava em 8. Porque saiu um equipamento novo, eles tinham que pegar o equipamento, testar durante muito tempo com os engenheiros lá para ter certeza que chegava no padrão de qualidade deles. Eles não usavam antes. Então era um negócio extremamente engessado. Óbvio que saiu um som bom, mas era engessado. Eles começaram a sair disso com os Beatles, né? Quando os Beatles pararam de fazer show e começaram a lançar os discos lá mais experimentais. Revolver, Sgt. Peppers, né? Aí que eles foram abrindo mais espaço para usar as coisas de forma diferente. E algumas trilhas sonoras que foram gravadas no Estúdio 1. O Senhor dos Anéis, todas as trilhas sonoras, 007 Skyfall, Star Wars O Retorno de Jedi, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Um Lugar Chamado Notting Hill, Coração Valente, Shrek, Harry Potter, Star Wars Episódio 1, Gravidade, Prometheus e entre outras. E essas trilhas sonoras foram que salvaram o estúdio no final das contas, né? Porque depois dos Beatles, começou um pouco tempo depois, começou a decair Abbey Road. Por algum motivo as pessoas, sei lá, não estavam gravando tanto lá. Quando alguém começou a gravar trilha sonora, pegou assim com tudo o estúdio. Todo mundo começou a gravar. Não sei se foi Star Wars que começou, esqueci agora. Dessa lista que eu citei agora há pouco, a mais antiga é o Star Wars O Retorno de Jedi. Então acho que foi com Star Wars, que aí todo mundo se ligou em Abbey Road de novo, foi todo mundo começar a gravar trilha sonora lá, e foi isso que fez o estúdio voltar com tudo de novo. E vamos falar um pouquinho da sala de controle, que depois o Daniel pode reforçar. Então, na sala de controle do Estúdio 1, tem uma mesa de 72 canais, uma estrutura surround 7.1 e vários equipamentos de gravação. Aqui no Brasil a gente chama de técnica, normalmente, né? Agora chamam control room, que seria a mesma sala de controle. Que eu não sei como tá hoje em dia também, eles têm mais de um estúdio, e sempre mudou. Eu vi algumas vezes do Estúdio 2, que era onde os Beatles gravavam, mas assim, como é um estúdio antigo, acusticamente eles não, não sabiam tanta coisa, né? Porque a acústica é um negócio complicado, foi se desenvolvendo depois, especialmente nas técnicas. Tem que ser muito boa a acústica para você ter certeza do que tá ouvindo, sabe? Não ter alguma frequência de sobra, que normalmente é grave, ou reverb da sala, que pode te atrapalhar também, mas Abbey Road foi sempre evoluindo conforme evoluía a tecnologia também, né? Como tá aí desde o início, 90 e tantos anos, logo faz 100 anos, eles passaram por tudo, né? Foi desde a mesa de 4 canais até as mesas gigantescas que você tem hoje em dia. E agora vamos falar do Estúdio 2. Esse eu acredito que seja o mais famoso dos 3 estúdios, pois na década de 60, os Beatles ocuparam muito desse espaço.
E ele continua parecido com o que era na década de 60 e é bastante procurado por artistas e produtores. O Estúdio 2 ele foi projetado para gravações de big bands e bandas de jazz. Então, na década de 50, além das big bands, no Estúdio 2 eram gravadas peças de comédia. O George Martin começou a trabalhar no estúdio gravando grandes artistas de comédia. Nada a ver, né? E aí foi pros Beatles. Estúdio 2 é não só mais famoso do Abbey Road, é mais famoso do mundo. Justamente por ter gravado os Beatles e por ter gravado os Beatles também tantos outros. Teve o Pink Floyd, que também era da mesma gravadora, da EMI. O Dark Side of the Moon deve ter sido no Estúdio 2 também. Não sei se fizeram alguma coisa no Estúdio 3. O Oasis também gravou no Estúdio 2. Meu, quem você imaginar aí de músico ferrado em inglês provavelmente gravou lá. É o estúdio mais famoso de todos os tempos, é demais. Quem puder procurar aí pra ver como é lá dentro. É bem legal a sala de gravação, tem um teto, um pé direito gigantesco. Sei lá, é uma câmera de reverb, né? Que eles enviam o som, captam com o microfone lá. Aí você tem um som único também. É um estúdio incrível mesmo. Tem mágica lá. E agora vamos finalizar esse tópico falando um pouco do Estúdio 3. Esse é o menor dos estúdios, como já falamos anteriormente. Nesse estúdio, a maioria das gravações são de solistas, pequenos grupos como quarteto de cordas e também bandas. Ele ficou bastante conhecido na década de 60 e 70 por gravações das bandas de rock progressivo. Tem um fato interessante que próximo à área de gravação desse estúdio tem uma sala de bateria com uma isolação um tanto quanto peculiar. O tratamento acústico é composto por espelhos e azulejos em ângulos diferentes. E no início dos anos 80, eles tinham uma teoria que as superfícies reflexivas duras projetavam um som alto e com brilho, bom para instrumentos de percussão. Vamos lá, primeira coisa, isso é o contrário do que eles faziam nos anos 70. Gravação de bateria dos anos 70 quase sempre vai ser uma bateria extremamente seca, morta. Eles colocavam numa sala bem morta com, sei lá, carpete que tinha até no teto para deixar sequíssimo. E aí nos anos 80 foram a década do reverb, né? Por isso eles devem ter feito uma sala com superfícies todas reflexivas, que, sei lá, dá um som legal, mas também pode ir muito errado, muito fácil também. O ideal, na minha opinião, é ser meio que híbrido, né? Tem uma sala que você tem a opção de ir mais para um lado ou para o outro. Mas enfim, válido, legal. E quando você grava bateria aí no seu estúdio, você já pensa tudo nisso, né? Eu fiz a sala de gravação aqui já pensando nisso, né? Então, ela não é totalmente morta, mas também tem assim, é controlado, né? Controlado, mas dá pra fazer, coloca o microfone de sala aqui pra ficar um som grande. Depois dos excessos dos anos 80, acho que todo mundo foi meio que indo pra esse lado, né? Consegue tanto um som mais vivo quanto um som mais morto. Tipo, eu posso pegar biombo e colocar mais perto. Biombos são, tipo, placas grandes, móveis, que absorvem som. Então, você deixa um som mais seco. Aí eu posso abrir isso. Assim, é que eu não sou muito fã do excesso de reverb. Tá, indo pro próximo tópico, o som de Abbey Road. Quanto mais a tecnologia ia avançando, mais os consoles de mixagem iam tornando-se maiores, ampliando o leque de trabalho. Então, tornou-se comum colocar mais de um microfone ao redor dos instrumentos, para capturar muito mais detalhes do som que é gravado. E hoje em dia, os microfones eles são colocados em toda a sala para capturar o som ambiente. Então, a microfonação, igual os Beatles, de novo, sempre os Beatles, né? Eles tinham 4 canais para gravar no início. Então, 4 canais. Tem coisas que vocês podem fazer depois de overdub, enfim. Mas resumindo, 4 canais seriam 4 microfones. Quanto mais microfone você tem, mais você vai tendo problema de fase também. Então você tem que descobrir como lidar com isso. O que isso significa ter problema de fase? Tentando ser bem simples assim, por exemplo, você tem um microfone bem perto da bateria e tem um outro microfone bem longe da bateria na sala. Eles vão chegar com tempos diferentes, né? Porque um tá longe, então o som demora mais para chegar. A fase ela pode estar positiva ou negativa. Tem uma parte da sala, dependendo do tempo, em que o que seria positivo do microfone
próximo, quando começar no outro, pode chegar, sei lá, como se estivesse no negativo, aí vai cancelando. Tem que estar na mesma fase, tipo, os dois mais próximo do positivo ao mesmo tempo, por exemplo, para ficar em fase, né? Então não começar a perder frequências. Então, se tiver que começar a entender como mexer com isso, né? Conforme foi surgindo essa tecnologia. E Abbey Road sempre foi pioneiro na parte de tanto dos equipamentos e como usar eles. No entanto, que o estúdio possui uma coleção de mais de 800 microfones e até hoje eles utilizam os microfones mais antigos por causa do som característico. E alguns desses microfones, os mais famosos, são o Neumann U47, considerado um dos microfones melhores do mundo, o AKG D20, utilizado bastante para gravação de kick de bateria, e o The Royal Microphones. Esses microfones foram restaurados para a gravação do filme O Discurso do Rei, para captar o tom característico da época do rei George VI. É o som típico daquele período. Meu, assim, a Abbey Road, eles têm um cara hoje em dia que cuida só dos microfones. Ele se chama Lester Smith. Vocês podem procurar depois no YouTube que tem entrevistas com ele. Tem algumas. São todas bem legais. Até algumas coisas que eu já vi ele falando sobre o 47 que você comentou, que deve ser o microfone que eles mais gostam lá. Eles compraram no início da década de 50, vários dos que eles têm. Um microfone que saiu acho que no final dos anos 40. O 47 é um microfone caríssimo hoje em dia. E para que se tenha uma ideia, eles têm 25 o 47. Um microfone valvulado, e ainda, assim, tem uma válvula que eles usam, que é uma válvula que já estava parando de ser feita na época em que foi feito o 47. E ele funciona melhor com essa válvula em específico. Então eles têm que, às vezes, encontrar em algum galpão válvula NOS. NOS é New Old Stock, é a válvula antiga que nunca foi usada. Então um dia vão acabar essas válvulas e os microfones não vão soar como eles soavam na época, né? Vai ser diferente. Não, coisas legais também de microfone é que assim, no início eu sei que eles usavam, a maioria é Western Electric e microfones EMI que eles criavam, né? Depois que surgiram os Neumann, que são os condensers, acho que os melhores condensers do mundo, eles começaram a comprar bastante desses. Outro microfone interessante é o AKG D19, que foi usado bastante para gravações dos Beatles. Era um microfone barato, que ficou caríssimo porque descobriram que os Beatles usavam. Era um dinâmico, só que ele quebra muito, muito fácil. Então eles tinham, sei lá, 30 desses, de alguém deixar cair no chão, foram quebrando. Hoje em dia eles têm 2 só. Eles usavam bastante já usaram para overhead da bateria do Ringo Starr. Acho que também para gravar violão, voz. Usava para muita coisa. É como se fosse um SM57, ele era comum. Mas ainda assim, era um dinâmico muito, muito bom. Então, meio que resumindo, quais eram alguns microfones da bateria dos Beatles? Por exemplo, pro Revolver dos Beatles. É que cada disco vai ser uma coisa diferente, dependendo da música também eles podem fazer algo diferente. Mas o que eu saiba, no geral, pro som da bateria era o AKG D19 como over da bateria, o AKG D20 no bumbo e um Neumann KM56 embaixo da caixa. Porque o Ringo Starr não gostava da microfonação de caixa igual a gente faz hoje em dia, que é em cima da caixa, bem perto apontado. Ele achava que ficava horrível o som da caixa. Então fazia só por baixo ou mais de longe, assim. Não, faz sentido, porque não é o som que você ouve quando tá tocando a bateria. Você não toca a bateria com som, com o ouvido na caixa. Então quando você pega mais de longe, mais como se fosse uma sala, soa mais natural o som mesmo. E no final da década de 40, foi criado um departamento que supervisionava tudo quanto era aspecto técnico das gravações para os lançamentos de álbuns. Isso é o que conhecemos agora como masterização. A masterização dessa época em específico, que é quando surgiu com essa ideia, era o seguinte, era só para você deixar tecnicamente correta a música para lançar na mídia que você quer lançar, que na época era vinil. E o vinil tem suas limitações, especialmente por causa do grave. Se você colocar grave demais, a agulha pula, por exemplo. Se você colocar
grave indo para os lados com algum efeito, algum phaser no baixo, vai pular a agulha também. Então a masterização era para isso. Hoje em dia virou uma outra coisa, né? Nem precisaria de masterização para o streaming hoje, para falar a verdade. Mas virou um negócio que alguém no final dá uma olhada a mais, confere se está tudo bom mesmo, ajusta mais, um pouco mais para, às vezes, sei lá, soar mais alto. Vamos para o próximo tópico agora, que a gente estava louco para falar sobre isso, os Beatles no estúdio. Em junho de 1962, os Beatles chegaram no estúdio para gravar uma demo. E de início, o George Martin não gostou muito, mas ele adorou o senso de humor que os 4 integrantes tinham. E isso foi o início de um longo relacionamento do grupo com George Martin e a criação da banda mais popular que já existiu. É uma coisa legal que eu acho interessante de dizer é que quando os Beatles começaram, assim como a música deles era mais simples, mas não digo isso de uma forma ruim, mas ingênua, também era a gravação da época. Como eu comentei antes, era aquele negócio duro, tecnicamente. Você tinha um manual de como você devia gravar. E era estritamente assim com os Beatles no começo. Afinal, eles eram só mais um grupo pop por aí. Como se gravava eles normalmente? Colocavam eles num canto, lá na sala do Estúdio 2, do Abbey Road, que é uma sala gigante. Eles ficavam juntos, olhando um pro outro, e gravavam ao vivo. Tocava. Como se fosse um show. Não ficou bom, take, faz de novo. Era assim. Então tinha que ser muito bom. Sim, tinha que ser muito bom. E eles eram, né? Eles tocaram tanto tempo na Alemanha, faziam sei lá quantos shows por dia, por noite. Foi isso que deixou eles super entrosados, especialmente dessa época. E aí, conforme eles foram se tornando compositores melhores, queriam fazer coisas diferentes, o estúdio foi indo junto, foi mudando a forma deles gravarem, experimentando coisas diferentes, especialmente quando eles pararam de fazer show, né? Que aí o estúdio virou um instrumento para eles de vez. E virou meio também que um laboratório para eles. Um laboratório, exatamente. As sessões de gravações dos Beatles no estúdio trouxeram inovações que mudaram a maneira de como os discos eram feitos, como por exemplo o ADT, Automatic Double Tracking, que é um sistema que usa gravadores para criar uma duplicação simultânea de um som. Que o que acontece com isso se eu gravo uma voz e eu quero ter uma voz igual à minha em cima, teoricamente eu tenho que gravar de novo. Como eu sou humano, ela vai soar um pouco diferente. Vai ter pequenas diferenças. Esse ADT, a ideia é justamente essa. Só que em vez de ter gravado 2 vezes, você tem ele já fazendo essa meio que duplicata. Que tem um tempinho na diferença e vai soar como se tivesse mais de uma pessoa cantando. Esse efeito ele foi criado durante as gravações do álbum Revolver de 1966 pelo engenheiro de áudio Ken Townsend. Então ele criou uma maneira do John Lennon gravar 2 linhas de vocais sem ter que cantar 2 vezes. É isso mesmo, exatamente isso. Um outro efeito criado na época era o flanging, que era um efeito de áudio produzido pela mistura de 2 sinais idênticos, um sinal mais atrasado por um período pequeno de tempo e variável. E ele foi adicionado pela primeira vez na música Tomorrow Never Knows. A música ela já inicia com esse efeito. Isso na verdade é bem simples. O que acontece? Você tem a fita lá, você coloca o seu dedo em cima da fita levemente, vai mudar a velocidade. Você tem 2 sinais idênticos, vai ter esse negócio da fase que eu comentei. A fase vai ficar um pouco alterada, diferente. Esse é o efeito. Tem isso no final de Smoke on the Water também. Do Deep Purple, bem no finalzinho, pode reparar. Tem esse efeito de flanger, se ouvir na bateria. E outra técnica também que eles utilizaram na época era de tocar as fitas ao contrário. Os Beatles fizeram isso pra caramba. Às vezes eles faziam umas coisas tipo, sei lá, gravam um solo de guitarra do George Harrison. Aí ele, beleza, toca ao contrário agora na fita. Aí ele aprendia a tocar o solo ao contrário. Aí ele gravava de novo, tocando ao contrário. Aí tocava a fita ao contrário e esse era o solo que ia pro disco. Eles eram cheios dessas experimentações, Dava uma sonoridade muito louca, bem diferente. Uma coisa que é muito legal que só se consegue fazer com fita de verdade, não se consegue fazer no digital, que é gravar em velocidades diferentes, né? Você grava numa velocidade, a fita, velocidade mais rápida,
do que tá a música mesmo, e aí depois você toca ela na velocidade mais lenta. Fica uma sonoridade bem diferente, né? Você pode ouvir When I'm 64 dos Beatles, que tá no Sgt. Pepper's, foi gravado, acho que numa numa velocidade mais lenta, e aí você toca a música numa velocidade mais rápida. Então você vai ver que a voz do Paul McCartney, você vê que tem alguma coisa diferente. Ele só, como se estivesse mais jovem do que realmente era. É disso. E em 1967, foi quando eles fizeram do Abbey Road um estúdio laboratório, como estávamos dizendo, utilizando tudo quanto é aparelhagens de ponta. O álbum Sgt. Pepper's, o 8º álbum de estúdio, estava nascendo nessa época, e durante sua produção, o Pink Floyd estava gravando no Abbey Road o álbum Piper at the Gates of Dawn. Então eles tiveram o privilégio de testemunhar a construção do Sgt. Pepper. Eles se encontraram, conversaram, acho que levaram eles pra técnica para ouvir um pouco do que os Beatles estavam fazendo. Os dois são os dois maiores discos de música psicodélica, né? Sgt. Pepper's e o Piper at the Gates of Dawn. Feitos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo no mesmo estúdio. Salas diferentes, né? O Sgt. Pepper's é muito famoso por ter sido uma revolução na forma de gravação e mixagem. Se você vê as músicas, tipo a Day in the Life, é música extremamente complicada de se gravar, e eles fizeram esse disco com 4 canais. Eles usaram uma Studer J37, famosíssima essa máquina de fita, que é essa máquina, que tem mais de 50 válvulas, então ela dá um som específico de saturação que é bem legal. Aí, então, os Beatles fizeram esse negócio de ter os arranjos complicadíssimos, com uma cacetada de instrumentos, igual a Day in the Life tem uma orquestra, e fizeram tudo isso com 4 canais. Incrível, né? E no Abbey Road tem uma coleção de pianos. Um exemplo é o piano Mrs. Mills, que ganhou esse nome em homenagem à famosa cantora da década de 50. E ele foi mantido com uma leve desafinação para sustentar o som forte, metálico e característico. Esse piano foi utilizado na gravação da música Lady Madonna dos Beatles. Um outro piano é o Challenge, que tem o som um pouco mais suave e foi utilizado no Magic Mystery Tour e no White Album dos Beatles. Eu só queria falar mais uma coisa interessante aqui, uma história que ilustra bem, né, como eram os Beatles no estúdio, como foi modificando a forma de se gravar. O Paul McCartney, ele gostava muito do som de baixo da Motown. John Lennon também, eles queriam mais grave no som deles, que não tinha nos discos ingleses. A Motown era o som americano. Eles não sabiam como se fazia, então eles mostraram os discos lá pro Jeff Emerick, por exemplo, que era o técnico lá da Abbey Road. Enquanto eles ensaiavam a música, ele teve a ideia de fazer o seguinte: pegar uma caixa de som e ligar ela ao contrário para usar como microfone. Porque um microfone e caixa de som são a mesma coisa, basicamente, só que são ligadas ao contrário. Se você liga o microfone a fiação ao contrário, sai som por ele. E é uma caixa de som, os monitores, né, de áudio, se você liga ao contrário também, você usa ele como microfone, ele vai receber. Então ele pegou uma caixa grande, monitor, colocou na frente do baixo do Paul McCartney, e eles gravaram o baixo da Paperback Writer assim. Porque é uma caixa grande, né, um diafragma maior, né, teoricamente pega mais grave. E basicamente subkick, que é um negócio que se usa para gravar bumbo de bateria, você pode usar também para baixo, para pegar essas frequências graves, é isso. Um alto-falante grande, assim, às vezes de, sei lá, 10, 15 polegadas, 12, você coloca e usa assim, né? Surgiu aí. Por isso que os Beatles foram os Beatles. Eles tiveram a oportunidade de usufruir de tudo isso do estúdio e ainda a participação, né, importantíssima de George Martin. Foi tipo uma tempestade perfeita. Resumiu bem, foi a tempestade perfeita mesmo. Juntou tudo de forma que se complementava perfeitamente. E agora, último tópico: quais são as suas músicas preferidas dos Beatles? Vamos lá, tenho 7 músicas aqui. Eram para ser 5, mas você não conseguiu se contentar com 5, então fomos para 7. Entre as minhas favoritas, mas como o Beatles é muito incrível, isso muda de acordo com o dia e horário. Mas eu falei algumas que eu acho que também tem a ver com o episódio de hoje, que eu acho que é legal para vocês ouvirem.
Caso alguém não conheça essas músicas, vamos lá. A primeira, Tomorrow Never Knows, que é do Revolver, que tem justamente isso que eu falei do John Lennon, passando a voz dele por uma caixa Leslie, que ele falou que a descrição dele foi: eu quero que minha voz soe como o Dalai Lama no topo do Himalaia, alguma coisa assim. Tem inspiração em música avant-garde, tipo caras tipo Stockhausen. Então tem uns experimentos de fita, né? Eles gravaram alguns loops de fita, com efeitos, com umas coisas assim, eles cortaram tudo, jogaram pro teto e pegaram e juntaram aleatoriamente. E tocaram, um negócio bem dadaísta. Então tem isso na fita também. Por isso é impossível você ter um outro take igual de Tomorrow Never Knows. Dá esse negócio único, espontâneo pra ela, entre outras coisas. Uma das melhores dos Beatles, na minha opinião. Depois, quero falar também de Strawberry Fields Forever, uma das minhas favoritas do John Lennon, que também tem um arranjo muito bom de cordas do George Martin. Agora eu não lembro exatamente como foi, mas tem umas loucuras também de que eles gravaram uma parte de um take de uma música que eles foram, sei lá, eles foram testando arranjos, o John Lennon gostou de determinado take. Só que tava, acho que numa velocidade ou uma tonalidade diferente do que seria no final das contas. Então eu acho que o George Martin teve que mexer na velocidade da fita para ajustar a tonalidade, Se não me engano teve isso. I Am The Walrus, também acho bem legal, da mesma época da fase psicodélica, também do John Lennon. Bem doida a música, animal. A Day in the Life, eu tô falando só da fase Sgt. Peppers, né? Mas é difícil de não falar de A Day in the Life. Tem uma das melhores músicas dos Beatles, muita gente considera a melhor. O que eu acho legal nela também é que ela é meio Paul McCartney, meio John Lennon. Você percebe bem a diferença de quem fez qual trecho. E tem aquele negócio que eu falei da orquestra, né? Que eles gravaram a orquestra nessa música. Outra aqui, While My Guitar Gently Weeps, do George Harrison. Tinha que ter pelo menos uma música do George Harrison, e essa é uma das minhas favoritas. É do Disco Branco, tem solos do Eric Clapton nela também. Mas enfim, uma melodia incrível dessa música, letra muito boa. Engraçado como o George Harrison foi aos poucos chegando no nível do John Lennon e do Paul McCartney. Se pega nos últimos discos dos Beatles, ele tá destruindo, assim. Outra, Paperback Writer, mais da fase inicial dos Beatles, que tem esse esquema que eu falei de ter gravado o baixo com a caixa de som na frente, né? E Yellow Submarine, porque é uma música que as crianças adoram e é engraçado, né? Ver como os Beatles eram tão incríveis, que eles faziam música que eram, sei lá, proto-heavy metal e também música que para criança. Para quem, sei lá, não conhece ou não gosta de Beatles, quer entender porque eles são tão fenomenais, pega, sei lá, o One, que é o disco deles, uma coletânea que só tem os sucessos número 1 de vendas da época, né? Sei lá, muita música. Mas você pode olhar, nenhuma música é igual. Nenhuma música é igual. Todas são muito diferentes, cara. Que outra banda faz isso? Então vamos lá agora para minha lista. Foi bem difícil de fazer, mas escolhi algumas, assim, favoritas. A primeira é Let It Be. Eu amo essa música é linda. Tem um arranjo bonito, a letra é bonita, a melodia é bonita. We Can Work It Out, Don't Bother Me, Penny Lane. Penny Lane, assim, só não sei se você sabe isso, curiosidade. Penny Lane é a resposta do Paul McCartney a Strawberry Fields Forever. Sabia disso? Olha só, eu não sabia disso. Então a lista se complementando nisso também, porque Strawberry Fields, o John Lennon tá cantando sobre o lugar, Strawberry Fields, que era importante para a infância dele. Então, uma música meio nostálgica, e Penny Lane é o que o Paul McCartney fez. Ele pegou a ideia de Strawberry Fields fazer isso e fez com Penny Lane. E mostra como um inspirava o outro. Olha que legal isso, cara. Eu adoro, assim, um arranjo de Penny Lane e também de Strawberry Fields, que é muito bom. E continuando a lista, Your Mother Should Know, Please Mr. Postman e You Really Got a Hold on Me, que é muito boa também. Me surpreendeu, hein? Realmente. Descobrimos que eu sou mais psicodélico aqui dos dois aqui no podcast. Exatamente. O Daniel é mais psicodélico e eu sou mais paz e amor, assim. E você que está nos ouvindo agora, nesse momento, quais as suas músicas preferidas ou qual a sua música preferida dos Beatles? Deixa aí nos comentários pra gente saber também e até um próximo episódio.